Olá, querido aluno do segundo ano. Nós vamos começar agora a corrigir as atividades da semana 2. Nós estamos vendo a parte de máquinas térmicas, concluindo aí a termodinâmica. E nessa semana, em especial, nós vamos ver o ciclo, fazer atividade sobre o ciclo de Carnot. Vamos lá? A primeira atividade aí fala: uma máquina de Carnot opera entre uma fonte quente, cuja temperatura é 400 Kelvin, e uma fonte fria a 280 Kelvin. Determine o rendimento dessa máquina. Gente, rendimento, vamos lembrar lá da mecânica, rendimento é potência útil dividido pela potência total. A gente poderia dizer, então, que é a energia que ela gera, que realiza trabalho, dividido por toda a energia, pela energia total que é necessário entregar. No caso da máquina térmica, se a gente lembrar lá ele está me dando aqui temperatura. Então, ele fala, uma máquina de Carnot pega uma temperatura de 400 kelvins. Então, a fonte quente, né? A temperatura da fonte quente 400, a temperatura da fonte fria 280 Kelvin, e ele quer o rendimento da máquina. Aí a gente está batendo esse papo sobre rendimento. Mas se a gente puxar lá na segunda lei da termodinâmica, o trabalho não vai ser assim, o calor, esse Q aqui, não vai ser trabalho mais ΔU. E o que é o ΔU? Variação de energia interna. Mas aplicando aqui nas máquinas térmicas, é a quantidade de calor da fonte quente, é o calor. E o ΔU seria a quantidade de calor que vai ser desprezada para a fonte fria. Então, você poderia escrever dessa forma. Quando você faz dessa forma, só que o Carnot fez isso para a gente, né? Q dividido Q da fonte quente, o calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte quente é 1, menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Só que calor vai ser de um gás, vai ser mc delta θ, né? Então tem a ver com o quê? Com a temperatura dele. Então eu posso trocar esse calor por temperatura. Então, essa formulinha aqui, ó, é a formulinha de rendimento da máquina térmica de Carnot. É aquele rendimento máximo que a máquina térmica pode conseguir. Então, é só substituir os valores aí. Eu vou fazer N1 menos 280 dividido por 400. Dá para dividir por 40 aqui. E aqui vai ficar 7 sobre 10, né? Passo o 10 multiplicando, vai ficar o 1, né? Vai ficar 10 menos 7 sobre 10, que vai dar, ou eu fiz diferente, né? 7 dividido por 10, 0,7. 1 menos 0,7 é 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 30%. Porcentagem é uma fração de denominador 100. Então, para isso aí ficar com... Isso aí é 3 sobre 10 ou 30 sobre 100, que é 30%, letra C. Na 2, ele fala, um motor térmico trabalha nas temperaturas. Então, aqui, ó, 2000 kelvins, a temperatura da fonte quente, porque é a maior que ele deu. E 700 Kelvin, temperatura da fonte fria, 700 Kelvin. Apresentando um rendimento de 40%. Então, o rendimento dele é de 40%. Esse rendimento que o motor apresenta é o máximo que ele pode alcançar? Justifique sua resposta. O máximo rendimento que uma máquina térmica pode alcançar é aquele rendimento que a gente viu na questão anterior, do ciclo de Carnot. Então, eu vou fazer essa continha para ver quanto que eu encontro. Então, vou fazer aí 700 dividido por 2000, 1 menos 700 dividido por 2000. Cortar 2 zeros aqui, 7 dividido por 2 é 3,5, dividido por 20 vai ser 0,35. Né? Ou então, igual eu já fiz direto aí, 20 menos 7, 13, 13 dividido por 20,
0,65. Se fosse do outro jeito, ia dar 1 menos 0,35, ia chegar no 0,65. 0,65 é a mesma coisa que 65%. E o rendimento da máquina é 40%. Mas o rendimento máximo dela é 65%. Então, esse rendimento não é o rendimento máximo para essa máquina. Então, eu coloquei aqui, ó, não, de acordo com Carnot, o máximo rendimento desse motor seria 65%. Na questão 3, ele fala, uma máquina a vapor, em cada ciclo, retira 100 calorias da fonte quente e realiza um trabalho de 90 joules. Então, vamos tirar esses dados aqui. 100 calorias é o quê? O calor. E o trabalho é 90 joules. Com base nessas informações, calcule. E uma caloria é 4,18 joules. Na letra A, ele pede o rendimento dessa máquina. Então, o rendimento vai ser o quê? Vai ser o trabalho que eu tenho aqui dividido pela quantidade de calor que eu gasto para poder realizar esse trabalho. Só que não dá para mim dividir, porque eu sei que tudo aqui é energia, mas aqui está em calorias e aqui está em joules. Então, eu acho mais fácil passar as calorias para joules, porque uma caloria é 4,18, então é só multiplicar, né, gente? 418 joules. Agora, é só calcular o rendimento. Trabalho que é 90, dividido pelo calor, que é 418. Fazendo essa continha aí, você vai achar 0,215. Eu fui até a terceira casa para poder arredondar. Você sempre vai fazer uma casa a mais para poder arredondar. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,22. 0,22 equivale a 22%. Então, o rendimento dessa máquina a vapor, 22%. B, a quantidade de calor em calorias que ela rejeita para a fonte fria. Então, agora não vai ter choro nem vela. Quantidade de calor em calorias. Então, é só lembrar lá das leis da termodinâmica, o Q vai ser igual ao trabalho mais ΔU. Esse ΔU é justamente a quantidade que ele rejeita, né? Aqui a quantidade de calor da fonte quente e aqui da fonte fria. Então, eu vou ter que fazer, eu vou achar em joule, porque já está tudo em joule mesmo, vamos evitar fadiga aqui, né? Vai ficar 418 é igual a 90 mais a quantidade de calor o calor da fonte que vai ser rejeitado para a fonte fria. 90 passa subtraindo, vai ficar 418 menos 90, eu vou achar 328 joules. Só que ele quer em calorias, então eu tenho que dividir aqui, uma caloria é 418 joules, então eu tenho que dividir esse 328 por 4,18 para achar quantas calorias, e eu vou achar aí então 78,5 calorias. E a 4 fala aí, em uma feira de ciência, um participante afirmou ter construído uma máquina térmica que a cada ciclo retirava a quantidade de 60 calorias de calor da fonte quente, então o calor da fonte quente, 60 calorias, e realizava um trabalho de 250 joules. Então, trabalho 250 joules. Com base no que você aprendeu sobre a segunda lei da termodinâmica, seria possível a máquina desse participante? Justifique sua resposta. Bom, gente, a gente sabe que uma máquina térmica, ela não tem um rendimento assim bom desse tanto, não, né? A gente, primeiro, para comparar aí, a gente vai ter que passar aqui. Vamos supor, a caloria é mais ou menos 4,2. Eu vou deixar como 4,2 para ficar mais fácil, né, do que ficar 4,18. Essa quantidade de calor aqui, se eu multiplicar por 4,2, eu vou achar 252 joules. Se eu tivesse multiplicado por 4,18, eu ia achar 250,8. Quer dizer, quase 100% de rendimento, gente. Isso não existe. Não existe máquina térmica assim, não.
as máquinas térmicas aí 30%, 40%. É muito difícil você conseguir um bom rendimento com uma máquina térmica, né? Então, não seria possível essa máquina, pois ela praticamente converte todo o calor da fonte quente em trabalho, rejeitando quase que zero para a fonte fria. Então, agora a 5. As máquinas térmicas foram aprimoradas durante a primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. O trabalho do engenheiro francês Nicolas Léonard Sade-Carnot, que notou a relação entre a eficiência da máquina a vapor e a diferença de temperatura entre o vapor e o ambiente externo, foi fundamental para seu aprimoramento. A solução desenvolvida por Carnot para aumentar a eficiência da máquina a vapor foi: reduzir o volume, aumentar volume, reduzir o volume, reduzir pressão, aumentar a pressão. Então vamos pensar aqui, a máquina a vapor. Eu tenho a máquina, é uma máquina térmica. Eu tenho a máquina térmica aqui. O que eu faço? Eu forneço calor de uma fonte quente, com uma certa temperatura absoluta. Esse calor vai realizar um trabalho e parte desse calor vai ser desprezado para a fonte fria, que era o ΔU lá da segunda lei. Então, Carnot fez essa relação aqui entre a temperatura da fonte fria e da fonte quente. Bom, para mim melhorar o rendimento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir aqui, ó, eu tenho que diminuir essa fração. Para diminuir essa fração, temperatura de fonte fria dividido por temperatura de fonte quente, para mim pegar um número menor, eu tenho que aumentar a temperatura da fonte quente. Porque quanto maior for o denominador, menor é a fração. Agora, para mim mexer com temperatura, o que tem nessa máquina a vapor? É um gás. Na máquina térmica eu estou trabalhando com gás. Então, o gás, ele obedece àquela lei lá de Clapeyron. PV é igual a nRT, quer dizer, pressão vezes volume vai ser igual número de mols vezes constante geral dos gases vezes temperatura absoluta. Então, na física, a gente usa mais aquele PVT-Povotó, né? PV sobre T é constante. Então, se eu quero aumentar a temperatura, eu vou ter que aumentar o volume. Só que se eu aumentar o volume, eu vou diminuir a pressão, né? Vai ser quase que invariável isso. Então, não rola. O melhor é para aumentar a temperatura, eu vou ter que aumentar a pressão. Porque eu mexer no volume da máquina aqui vai ser muito mais difícil. Eu fazer uma bolsa que cresce e diminui, não dá, gente. Eu tenho que mexer na pressão. Então, o que eu tenho que fazer com a pressão? Se eu quero aumentar a temperatura, se eu quero aumentar a eficiência, eu tenho que aumentar a temperatura. Para mim aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar a pressão e manter o volume, certo? Então, isso é o que está aqui, ó, reduzir volume, aumentar volume, reduzir volume. Fora. Reduzir pressão? Não. Aumentar a pressão dentro do recipiente e manter seu volume, letra I. Então, é isso, gente. Com isso, a gente concluiu a semana 2 do PET volume 4. Até semana que vem.